Graças a Paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina O Pentateuco e hoje nós vamos ver os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Eu espero que com essa aula eu possa ajudar você a entender o propósito de cada livro, a mensagem central de cada livro. Então nós vamos iniciar com o livro de Levítico. Eu não sei quantas vezes você já leu esse livro, qual foi a última vez que você leu. Se você tem dúvidas quando você lê esses livros, Levítico, Números e Deuteronômio, vamos então aqui procurar entender, começando pelo livro de Levítico, ok? Você tem ideia o porquê que o nome desse livro é chamado assim? Você já parou para pensar? Levítico, ele vem relacionado com a tribo de Levi, a tribo que foi escolhida por Deus para servir ali no tabernáculo, a tribo que foi escolhida por Deus para que através da sua linhagem surgissem ali sacerdotes e sumos sacerdotes para servirem no tabernáculo. Então, o livro de Levítico ele lembra muito da atividade que era realizada no tabernáculo para santificar o povo e fazer com que esse povo pudesse se achegar à presença de Deus. Um povo puro diante de um Deus santo. Então é disso que se trata o livro de Levítico. Ok? Então, para a gente lembrar aqui o contexto, o que acontece em Levítico, o que é narrado em Levítico, acontece ali logo após a saída dos israelitas da escravidão. Então Deus ele liberta o seu povo do Egito e ele vai levar esse seu povo até o Monte Sinai. E ali eles vão passar cerca de mais ou menos um ano. E durante esse ano que eles passam ali no Monte Sinai, acampados ali em suas tendas, Deus convida o seu povo para um relacionamento íntimo e pessoal. E ele então, como nós vimos na aula anterior, ele entrega a sua aliança para reger esse relacionamento. A gente percebe que os israelitas, eles quebraram rapidamente essa aliança que eles fizeram com Deus. Eles não guardaram essa aliança em seus corações. Então, o objetivo de Deus, pela sua misericórdia, é, no livro de Levítico, restaurar esse relacionamento com o seu povo. E aí, trazer a sua presença gloriosa no meio de Israel através da forma de um tabernáculo. Então, o pecado de Israel, ele prejudica esse relacionamento com Deus, e a pergunta que o livro de Levítico quer responder é como é que Deus pode, como que Israel pode em seu pecado e egoísmo se reconciliar com Deus? Israel se rebelou. Como ela pode se reconciliar com um Deus que é justo, com um Deus que é santo, que não se mistura com o pecado? Então, o tema do livro, ele vai apontar justamente para isso. Como Deus, graciosamente, ele elabora um projeto, elabora um caminho para que as pessoas consigam viver em sua presença. Pessoas essas que são pecadoras e que não podem se achegar até o seu Deus de qualquer maneira. Então o livro vai trabalhar essa temática. Nós temos que entender que Deus, ele é totalmente santo. E precisamos entender o significado da palavra santo. Santo, ele pode trazer um sentido de uma pessoa consagrada, uma pessoa separada, e também ele pode trazer o sentido de uma pessoa única. Exemplo, nós somos o povo santo de Deus. Cada cristão, ele precisa desenvolver uma vida santa.
ou seja, uma vida consagrada, uma vida separada para o seu Deus. Uma vida que irá diferenciar ele daqueles que não são filhos do Senhor. E essa diferença acontece em suas atitudes, em sua adoração. Em outro sentido, somente Deus é santo, porque ele é único. Não há nenhum outro Deus como o nosso Deus e não existe o outro Deus. Ele é único. Por isso, somente Deus é santo nesse sentido. Então, Deus ele é separado de todas as coisas por causa do seu papel. Qual é o seu papel? Ele é único, ele é o Criador, ele é o autor da vida e somente ele. Então, se Deus é santo, onde ele habita, o espaço ao seu redor é santo. Todo o território ali está cheio da sua bondade, de vida, de pureza e de justiça. E as pessoas que o servem precisam ser como ele é. O livro de Levítico vai trazer essa ideia. Sejam santos, porque eu sou santo. É isso que Deus fala para o seu povo. Então, ao seu redor existe bondade, ao seu redor existe vida, pureza, justiça. E o povo precisava ter uma vida que refletisse esse caráter. Então, Israel, ao contrário de Deus, ela é injusta, ela é pecadora, e se ela deseja viver na presença de Deus, ela precisa ser consagrada, santa. E esse seu pecado ele precisa ser resolvido para o povo desfrutar da presença gloriosa de Deus. E aqui vai surgir os rituais, justamente para purificar e consagrar o povo diante de Deus. Então nós temos aqui os rituais dos 5 sacrifícios. Primeiramente, começava ali com ofertas de cereais e oferta de comunhão. Esses rituais eles são pedagógicos, porque eles têm o objetivo de mostrar quem o povo é diante de Deus. O povo é pecador e impuro. E também tem o objetivo de mostrar quem Deus é diante do povo. Deus é santo e não se mistura com o pecado. Eles têm um objetivo de mostrar que Deus é provedor no meio desse seu povo. Deus provê o sustento do seu povo e Deus provê o sacrifício necessário para o perdão do seu povo. Então, todo esse processo de ritual, de sacrifícios, era para servir como um processo pedagógico, para lembrar o povo do seu estado diante de Deus e lembrar da natureza de Deus manifestada no meio do seu povo. As ofertas de cereais e de comunhão são ofertas ali entregues no tabernáculo, os sacerdotes, para lembrar o povo da provisão de Deus. Maneiras que eles tinham de como agradecer a Deus pelo aquilo que Deus fez na vida deles. Então eles oferecem esses símbolos reconhecendo que Deus os deu primeiro, dizendo que tudo pertence ao Senhor. E temos aqui os rituais de holocausto, o sacrifício de um cordeiro, os rituais de purificação, os rituais de restituição. Todos esses rituais eram utilizados para mostrar que o povo é pecador e precisava de um sacrifício de um cordeiro para representar o povo diante de Deus. Através desse cordeiro, o povo teria o seu pecado perdoado. Sacrifício de purificação, para lembrar que constantemente que o povo era impuro e precisava se purificar para estar diante de Deus. O sacrifício de restituição. Então o israelita oferecia o sangue de um animal enquanto confessava o seu pecado, certo? A Deus, e ali esse seu pecado era de forma simbólica, era transmitida para aquele animal. Ele colocava a mão na cabeça do animal,
orava pedindo perdão pelos seus pecados, e ali havia uma representação da transmissão do pecado do israelita, aquele cordeiro que iria ser sacrificado. Okay? Ali ele reflete sobre o seu pecado, sobre como o seu pecado trouxe mal ao mundo bom de Deus. O animal morre simbolicamente em seu lugar, o expia. E a ideia aqui de expiar significa purificar esse israelita de seus crimes ou de suas faltas cometidas. Então esse era o holocausto. Certo? Havia vários rituais de purificação. Nós vemos no Novo Testamento, quando Maria ela experimenta o parto de Jesus Cristo, ali na recuperação do seu parto, ela chega a se purificar durante 15 dias, e quando ela termina o ritual de purificação, ela vai ao templo, oferece ali 2 rolinhas naquele momento, mostrando que ela estava impura e mostrando que ela também era pobre, sua família era pobre, porque a família que tinha mais condições oferecia um cordeiro e não 2 rolinhas. Continuando, quais são os objetivos dos rituais? Os objetivos dos rituais é lembrar a graça de Deus. O povo é pecador, mas Deus é tão gracioso que permite esse povo pecador se achegar à sua presença. Deus, a sua misericórdia, faz com que o pecador se achegue diante da sua majestade. Isso é graça. E também de lembrar da justiça de Deus. Para haver perdão, precisa derramamento de sangue. Alguém precisa morrer. O cordeiro tomava o lugar do pecador e morria em seu lugar. Consequentemente, o pecador tinha os seus pecados perdoados. O objetivo também dos rituais era lembrar da severidade do pecado do povo e das consequências que esse pecado trouxe para a humanidade e para o mundo bom de Deus. Então, perceba como os rituais eram pedagógicos. Constantemente, eles lembravam o povo do seu estado pecaminoso, do mal que o seu pecado traz ao mundo e de como eles precisam da graça de Deus, do favor de Deus, como eles precisam de um derramamento de sangue para haver perdão de pecados. Tudo isso apontando para algo maior que Deus iria fazer e de uma forma definitiva, em onde eles não precisariam mais desses rituais. Foi através do sacrifício de Cristo Jesus que Deus derramou a sua graça sobre todos aqueles que nele crê. Deus trouxe a sua justiça e implantou a sua justiça diante do seu Filho. Seu Filho sofreu a justiça de Deus em nosso lugar, como o Cordeiro sofria no Antigo Testamento. E lembrar da severidade do nosso pecado, capaz de matar o Filho de Deus, para satisfazer a sua ira. Então, também existiam rituais das 7 festas, as 7 festas religiosas. Então, cada uma delas conta uma parte diferente da história sobre como Deus ele trouxe a sua provisão na vida do seu povo. Um povo ali escravizado no Egito, Deus os liberta. Então esse povo vai desfrutar da providência divina do Senhor, do poder do Senhor, da majestade do Senhor, da graça do Senhor. Essas festas elas eram celebradas regularmente, onde Israel lembraria daquilo que Deus fez por eles e de quem Deus é na vida dos seus filhos, de geração em geração. Então nós temos aqui, por exemplo, a festa do pão sem fermento, onde os israelitas lembrariam, ao celebrar essa festa, eles saíram na noite ali da 10ª praga do Egito de forma muito rápida, que não deu tempo a assar o pão com fermento. Então o pão ele foi assado sem o fermento, é o pão asmo. Okay? A festa dos primeiros frutos, onde os israelitas lembram da provisão de Deus, as primícias de Deus. E a festa de Pentecostes,
a festa da colheita, uma festa que durava aí mais ou menos 50 dias. A festa da Páscoa, onde foi oferecido um cordeiro, onde o sangue desse cordeiro foi colocado nas vigas da porta, para que quando o anjo passasse, ele preservasse a vida da família dos israelitas ali no Egito. E a festa do dia da expiação acontecia uma vez por mês, ok? E a festa dos tabernáculos e festa das trombetas, ok? A festa dos tabernáculos lembra muito bem o tempo que esse povo armou a sua tenda ali no deserto, certo? Os 40 anos onde eles armaram a sua tenda no deserto. Então, os sacerdotes de Israel, Deus ele separa homens, e esses homens precisam ser mais consagrados do que os demais israelitas, porque eles vão trabalhar diretamente ali no tabernáculo, e por isso precisavam participar de um ritual de purificação muito maior. Eles são ordenados para entrar na presença de Deus em nome de Israel. Eles foram chamados para um nível mais alto de integridade moral, de santidade, porque trabalhavam diretamente na presença do Senhor. E o motivo é porque eles representavam o povo diante de Deus e representavam Deus para o seu povo. Então não era uma tarefa qualquer, não era um trabalho comum. Eles precisavam realmente de uma purificação maior, porque iriam chegar-se à presença de Deus de forma mais direta. Então, precisava de todo esse ritual. Nós verificamos essa seriedade de trabalhar para Deus na vida de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Eles vão violar o culto prestado ao Senhor. Ali, sem a permissão de Deus, eles decidem por si a oferecer um sacrifício, um fogo profano ao Senhor. Eles estavam embriagados, decidem tomar uma atitude que Deus não pediu, não era tarefa deles, era tarefa de Arão, e tinha um dia correto para oferecer esse fogo. E aí, por causa da sua negligência, por causa da sua falta de reverência diante de Deus, por causa da sua falta de respeito, sai fogo da presença do Senhor e os mata. Alerta aqui é que é muito importante que os sacerdotes e o povo de Israel se tornem santos se quiserem desfrutar da presença do Senhor. O povo não pode se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. O povo não pode se apresentar diante de Deus da forma que esse povo quer, mas sim seguindo as leis e os rituais que Deus os apresenta. Então a ideia aqui é que é bondade viver na presença de Deus, é bondade dele, mas também é muito perigoso viver em sua presença, porque aqueles que se rebelam, aqueles que insultam a santidade de Deus, podem ser então consumidos pelo seu fogo, pela sua ira. Trazendo um ensinamento para os nossos dias, nós precisamos servir a Deus com toda reverência. O nosso Deus, ele é santo. Devemos nos apresentar diante dele em santidade. O pregador, ele precisa pregar, ter uma vida santa diante do Senhor, porque pregar é coisa séria. O professor de escola bíblica precisa ter uma vida santa diante de Deus, porque ele está ensinando a palavra de Deus. Está ensinando sobre o nome de Deus. Não podemos tomar o santo nome do Senhor em vão, usá-lo em vão. É muito sério servir ao Senhor. É muito sério cultuar o Senhor. Então a presença de Deus era inacessível para qualquer pessoa que não estivesse em um estado sagrado. A presença de Deus era inacessível. É que o estado, a pessoa que não era sagrada, é um estado imundo ou impuro. Havia um muro diante das pessoas.
É que as pessoas elas precisam estar puras, porque Deus é santo. Por aqui, a pessoa limpa, ok? A pessoa que se consagrou a servir ao Senhor. Então, os israelitas precisavam estar em santidade quando quisessem entrar na presença de Deus. Continuando aqui, as pessoas eram consideradas imundas ou impuras quando elas tinham contato com um fluido corporal, quando elas tinham uma doença de pele, elas precisavam ser afastadas do arraial por uma quantidade de dia até elas se recuperarem. Se realmente a doença era crônica, então elas eram expulsas do arraial para sempre. Elas eram consideradas impuras quando tocavam em mofo, ou tocavam em mortos, ou quando comiam animais impuros. A lição aqui é que a santidade de Deus ela afeta cada parte da vida de uma pessoa. Cada parte da vida de uma pessoa precisa ser afetada pela santidade de Deus. Então aqui a gente pode se perguntar por que era considerado algo, uma pessoa era considerada impura quando ela tocava em um morto. O morto representava a, a morte, o caos, a perda de vida. Tocar na morte é o oposto da santidade, porque o Deus que os israelitas serviam é o Deus da vida. Só que esse estado de impureza era um estado temporário. Você vai perceber que ele durava apenas uma semana ou duas e depois acabava. Então, o que era pecaminoso era entrar na presença de Deus, carregando aí esses símbolos de morte ou de impurezas do corpo. Então, os rituais aqui de pureza, os israelitas foram chamados para viver de maneira diferente dos cananeus. Por isso, esses rituais, para diferenciar o povo de Deus dos demais povos, eles foram chamados para cuidar dos pobres. Perceba também que esse é um mandamento de Deus para que o povo pudesse se achegar à sua presença. Eles tinham que ter integridade sexual e promover a justiça. Tudo isso fazia parte da lei do Senhor. Então, no dia da expiação, acontecia algo muito interessante. A expiação era a festa anual de Israel, acontecia somente uma vez por mês, certo? Nem todos os pecados dos israelitas seriam cobertos através dos sacrifícios individuais. Então, o povo precisava de um dia para garantir que todos esses pecados fossem cobertos. E esse dia é o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele pegava ali 2 bodes. O primeiro bode é chamado bode da purificação e o segundo bode é chamado o bode expiatório. O que o sumo sacerdote fazia com o bode da expiação? Ele sacrificava esse bode e pegava parte do seu sangue. Antes dele sacrificar o bode, ele colocava a mão na cabeça do bode e orava em favor dos pecados do povo, pedindo perdão pelos pecados do povo, transmitindo aí os pecados do povo para esse bode. O bode era sacrificado, o sangue dele era colocado nas pontas da Arca da Aliança. Ali o sacerdote precisava entrar no Santo dos Santos, passar pelo véu, tomar todo cuidado, e soltava um incenso ali, para que ele não conseguisse enxergar a arca totalmente, certo? Porque ele não queria ver algo que simbolizava a presença de Deus. Receba o respeito. Então ali, ele colocava, aspergia o sangue ali nas pontas da arca. Se ele fizesse algo de errado,
a presença de Deus o matava. E os sacerdotes não poderiam entrar nos Santos dos Santos, teriam que puxar ele pela corda que era amarrada em sua cintura. E tinha um bode expiatório. O sacerdote orava pelos pecados do povo, simbolicamente transmitindo esses pecados para o bode expiatório. Depois esse bode era levado para o deserto. Ali ele era abandonado como se Deus estivesse levando para longe os pecados de Israel, para que o povo pudesse viver em paz diante da sua presença. Então perceba como é pedagógico o dia da expiação também. Lembrando da seriedade de servir a Deus, lembrando da grande consequência que o pecado do homem trouxe à humanidade, lembrando que o homem precisa de um substituto para que ele possa morrer em seu lugar e assim ele ser perdoado. Tudo isso apontando para Jesus Cristo. E nós temos o trabalho dos levitas ali no tabernáculo. Você conhece alguém hoje que é um levita? Muitas pessoas costumam se denominar de levita, porque cantam na igreja. Mas será se realmente o trabalho do levita ali do Antigo Testamento era somente cantar ou tocar na igreja, no tabernáculo? A Bíblia não fala só sobre isso. Os levitas eram os filhos de Levi. Moisés e Arão eram descendentes de Levi. Temos aqui os filhos de Gerson, ou, aliás, os filhos de Levi que são Gerson, Coate e Merari. E o objetivo deles ali no tabernáculo era ajudar os sacerdotes em várias tarefas relacionadas ao seu local de trabalho, o tabernáculo. Eles limpavam o tabernáculo, limpavam ao seu redor, transportavam vários materiais e estabelecimento também do tabernáculo. Ou seja, o povo viajava pelo deserto. O tabernáculo precisava ser desmontado e remontado. Esse trabalho era um trabalho dos levitas. Então, eles eram guardas e porteiros do tabernáculo, também cantavam e eram instrumentistas. Daí, as pessoas pegar esse papel e se autodeclarar como levita. E também, uma característica interessante é que eles eram sustentados com o dízimo do povo. O trabalho deles era exclusivo ali no tabernáculo. Eles não guerreavam, eles não iam para a guerra. Certo? Então, havia um certo grupo de pessoas que eram da categoria dos israelitas comuns, que se eles desejassem servir a Deus, e quando Deus os escolhia, eles precisavam fazer um voto, que era o voto do Nazireu. Essa pessoa servia a Deus por um determinado período de tempo. Esse tempo tinha data para acabar. E ali, enquanto existia esse período, o Nazireu precisava fazer alguns votos, como, por exemplo, abster-se de vinhos e bebidas fermentadas, de suco de uva, até comer uvas e passas. E nenhuma lâmina poderia ser usada na sua cabeça até que terminasse esse voto. Outra coisa também é que eles não poderiam pegar em cadáver. A gente tem um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o exemplo de Sansão. Ele era nazireu. E muitas vezes a gente tem a ideia de que a força que Sansão tinha quando ele lutava contra os filisteus, essa força vinha do seu cabelo. Mas isso não é verdade. A força que Sansão tinha, ela vinha do poder de Deus, ela vinha do seu Santo Espírito. Era o Espírito Santo do Senhor que o capacitava. Era o Espírito Santo do Senhor que usava Sansão para manifestar a glória de Deus ali no meio dos seus inimigos. Então, quando Sansão tem o seu cabelo cortado, simbolicamente ali ele
através das suas atitudes, estava mostrando que ele descumpriu o último voto. Ele já havia falhado em vários votos. Ele já havia bebido vinho com os filisteus. Ele já havia tocado em cadáver. Ele já havia se relacionado com mulheres cananeias. Então ele descumpriu uma série de votos. O último voto que ele descumpriu foi ali a lâmina passar no seu cabelo. Então, simbolicamente, é como se Deus estivesse dizendo: você chegou ao último grau de depravação. Eu vou retirar então o meu espírito de você. E ali, ele então fica fraco. A gente percebe que o seu poder vinha de Deus, porque quando ele ora arrependido, ele, sem o seu cabelo, ele consegue derrubar as colunas do templo. Ali, certo? Então, só uma curiosidade para a gente entender melhor a história de Sansão. Então, tinha os israelitas comuns, eles pertenciam a uma das duas categorias, ou eles eram puros ou eles eram impuros. Os impuros, o consumo de certos alimentos, certo tipo de doenças cutâneas, tinham certos fluidos corporais e contato com pessoas impuras. E as pessoas consideradas impura, ela tinha que passar pelo processo de purificação se ela quisesse usufruir de uma vida religiosa em comunidade. Então, a organização do acampamento tinha no centro do acampamento o tabernáculo era instalado, ali a área era considerada sagrada. No resto do acampamento ali era considerado um local limpo. Além do acampamento, além dos limites, fora dos limites do acampamento, toda a área era considerada imunda. Os sacerdotes eram considerados santos, por isso eles trabalhavam no tabernáculo. Os israelitas não eram considerados santos, mas sim limpos ou puros. Eles eram associados ao acampamento. Qual a diferença entre limpo e santo? Né? É para a diferenciar a categoria de santidade. Os sacerdotes eram mais santos, ok? E os não israelitas eram considerados imundos fora do acampamento. Então perceba que com Cristo Jesus, através do seu sacrifício, toda essa hierarquia de santidade, ela acaba. E não há mais uma separação. Todos nós somos considerados agora santos e puros diante de Deus. E não há uma área que nos separe. Então, para você ter uma ideia aqui da separação da área, está aqui. Os não israelitas ficavam muito afastados aqui ou fora do acampamento, eram considerados imundos. Os israelitas ficavam no acampamento e eram considerados limpos. E os sacerdotes ficavam no tabernáculo, trabalhando ali, e eram considerados santos. Ok? Então, para você aí ter essa ideia de como que funcionava essa separação. Está aqui a divisão, certo? Aqui você encontra a família de Moisés, próximo ao tabernáculo. Aqui a nuvem que representava a glória de Deus no meio do seu povo. Nós temos aqui no número 2, número 3 e número 4, os descendentes de Levi. Aqui os descendentes de Coate, número 2, o 3, os Gersonitas e o 4, os Meraritas, ok? Só para você ter uma noção da distribuição do povo de Deus ali no acampamento. E a conclusão do livro é que Moisés ele convida o povo a ser fiel a todos os termos da aliança. O povo precisava ser fiel se quisesse usufruir da presença de Deus. Okay? O livro ele deixa claro que apesar de Israel fracassar em obedecer a Deus, apesar disso, Deus ele providencia o caminho para perdoar o pecado de Israel, para que as pessoas pudessem viver em paz diante dele. E ali Moisés lembra que eles deveriam ser fiéis a essa aliança, porque a fidelidade
ela traria paz e abundância para o povo. E a infidelidade traria desastre, castigo e exílio da terra prometida. É como se ele estivesse dizendo, se vocês forem infiéis a Deus, quando vocês chegarem lá na terra prometida, Deus vai expulsar vocês dessa terra. Nós vamos perceber que, infelizmente, foi isso que aconteceu lá no futuro, na época dos reis, na era dos reis. Então a gente vai aqui agora para o livro de Números, ok? Você já aprendeu o porquê o nome do livro é Levítico? E agora eu pergunto para você se você tem noção do porquê que esse livro ganha o nome de Números. Você já parou para pensar na sua leitura? Você já leu esse livro? É preciso que você leia esse livro também. Esse livro é a palavra de Deus que tem ali. Ok? É o Senhor falando através do testemunho do seu povo. Então, leia esse livro, ele é muito bom. Então, por que o nome Números? Números é relacionado ao censo que o povo fez. O povo precisava ter a noção de quantas pessoas tinham saído ali do Egito. Precisava ter essa noção para que o acampamento fosse mais organizado e eles tivessem noção de quantas pessoas existiam em cada tribo e de quantas pessoas poderiam guerrear em nome de Deus e servir ali no tabernáculo. Então, por isso, o censo é usado, ele é realizado no livro de Número 2 vezes. Primeiramente, tem um censo de todos os israelitas que saíram do Egito e tem o segundo censo, que é o censo da segunda geração, dos filhos dos israelitas que saíram do Egito, porque os que saíram morreram no deserto. Então precisava de um segundo censo. Okay? Por isso o nome do livro, Números. Então esse livro ele vai começar quando Israel termina a sua estadia de um ano no Monte Sinai. Deus liberta o seu povo e eles passam ali um ano servindo a Deus através do tabernáculo no Monte Sinai. Então eles partem ali em direção ao deserto, a caminho da terra prometida, certo? Então, primeiramente, eles foram para o Monte Sinai, armaram seus tabernáculos ali, suas tendas. Depois eles foram para o deserto de Parã e depois eles foram para as planícies de Moabe. No Monte Sinai, Deus entrega 2 documentos. Você lembra dos 2 documentos que Deus entregou? O Decálogo, os 10 Mandamentos, ok? E o livro da lei, certo? No Monte Sinai. Os documentos que iriam reger o relacionamento do povo com Deus. Lá nas planícies de Moabe, nós temos aqui o desenvolvimento do Deuteronômio. O que é o Deuteronômio? É a segunda lei entregue ao povo. Então Deus entrega uma outra lei. E essa lei ela tinha aspectos da primeira lei, do livro da aliança, e tinha ali acréscimos de novas leis. Então elas são discursos e ensinamentos de Moisés entregues ali na planície de Moabe. Por isso o nome Deuteronômio, que remete à ideia de uma segunda lei. Então eles partem então em direção ao deserto, a caminho da terra prometida. A pergunta é, você acha que essa viagem foi fácil? Não foi. Ali já no início da viagem, nós já temos problema, ok? Então, o censo é realizado, certo? Para que realmente eles tenham ideia de quantas pessoas saíram do Egito e para se organizarem. Então, foi desenvolvida uma lei de como as tribos de Israel deveriam ser organizadas em seu acampamento. Então, o tabernáculo estava ali no centro do acampamento, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo. Ok? Então, a lei ela foi entregue justamente para o povo usufruir dessa presença de Deus. O povo precisava se purificar se eles quisessem, nesse caso, usufruir da presença do seu Deus.
Aqui mais uma vez para você ter noção, após o censo realizado, eles se organizaram dessa forma, ok? Então a viagem ela não começa bem como foi falado. O povo começa a murmurar, o povo começa a sentir saudade do Egito. Perceba como o povo tem um coração pecaminoso, porque eles eram escravos no Egito. Eles sentem saudade da escravidão. Eles murmuram, eles esquecem do que Deus fez por eles ali, enviando 10 pragas, abrindo o Mar Vermelho, libertando eles de 430 anos de escravidão. Então o povo tem um coração ingrato. E aí eles sentem fome, sentem sede, desejam voltar para o Egito e começam a falar coisas do tipo: ah, se tivéssemos carne para comer. Nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, das cebolas e dos alhos. Isso é muito parecido com a gente às vezes, né? Nós tivemos uma vida passada antes de Jesus Cristo e fomos escravizados pelo nosso pecado. Nós temos um encontro com Cristo, Ele nos liberta da escravidão do nosso pecado, Ele apaga o nosso passado, mas às vezes nós somos tentados a sentir falta do nosso passado, da nossa antiga vida, e começamos a dizer coisas parecidas com Israel, como por exemplo, que saudade daquela festa de carnaval, daquele pagode, daquela cerveja, que saudade que eu tenho daquelas mulheres ou daquelas orgias, daquela droga. A gente começa a querer raciocinar de como seria bom a gente dar uma visitada lá no nosso passado. Isso é muito perigoso. Mas agora perdemos o apetite, eles continuam. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha só, eles estão reclamando do maná enviado por Deus. Nós nunca vimos nada nessa terra, somente esse maná. Então, isso é uma ingratidão para com o cuidado de Deus. E Deus ele fica tão furioso que ele envia fogo para queimar as extremidades do acampamento. A ingratidão acende a fúria de Deus. A murmuração acende a ira de Deus. Nós precisamos ter cuidado quando abrimos a boca para murmurar. Precisamos ter o cuidado para quando tomamos atitudes de ingratidão para com a provisão do Senhor. Precisamos ter um coração mais agradecido. Então a viagem ela não começa bem, os israelitas reclamam e agora a autoridade de liderança de Moisés ela vai ser questionada. E aqui o pior é que esse questionamento ele não vem dos conhecidos de Moisés, eles vêm da parentela de Moisés. Seus irmãos começam a questionar a liderança de Moisés. Ora, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Por que ele não pode falar por meio de nós? E aí, se a liderança de Moisés é questionada, quem eles estavam questionando? O próprio Deus que levantou Moisés como líder. E aí Deus toma uma atitude muito dura. Ele fala para Moisés para levar Miriam e Arão para a tenda, que ele queria ter uma conversa com os três. E ali ele pergunta para Miriam e para Arão: por que vocês não temem em criticar o meu servo Moisés? Por que vocês não temem? Por que vocês estão criticando a autoridade de liderança deles? Eu o instituí ali. Então, em consequência, Miriam ela ficou leprosa. E aí Moisés ora por ela, Moisés intercede por ela, olha só a paciência de Moisés. E Deus chega para Moisés e diz: se o pai dela cuspisse na cara dela, ela não se tornaria impura? Então pegue ela e deixe ela passar 7 dias fora do acampamento. E depois ela pode ser trazida de volta. Então Deus levou muito a sério o que eles falaram do seu servo Moisés.
E aí no deserto de Parã, Deus ele pede para Moisés separar 12 homens, um de cada tribo, e esses 12 homens eles vão abraçar o papel de espiões. Eles são enviados à terra de Canaã. Ali eles visitam a terra. Possivelmente eles desenvolveram algum diálogo com as pessoas daquela terra. Eles passearam pela terra e eles voltam contando o testemunho daquela viagem. A maioria, mais precisamente 10 espiões, eles chegam desanimando o povo no deserto. Eles falam: não há chance de conquistar a terra. Os cananeus irão destruir todo o povo. Olha só a incredulidade. O povo que viu Deus destruir o império do Egito, o império que dominava as nações naquela época, eles olham para um outro problema e não lembram do que Deus fez no passado, abraçando a incredulidade. Então, uma forma, por exemplo, da gente sepultar a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia, é lembrar daquilo que Deus fez para a gente no passado. Se Deus ele fez algo para a gente no passado, ele cuidou da gente, ele pode cuidar da gente no presente e no futuro. Então, os 10 espiões, eles trazem desânimo, ansiedade e preocupação para o povo. O povo, então, fica desesperado e se rebela contra Moisés e tem a ideia de levantar um novo líder para voltar para o Egito. Só que existem dois servos de Deus, chamados Caleb e Josué. Josué é o substituto de Moisés lá no futuro. Esses dois espiões, eles disseram: certamente a vitória é nossa, a gente vai conseguir conquistar essa terra. O Deus que ajudou a gente a sair do Egito, o Deus que conquistou a nossa liberdade, é o Deus que vai nos ajudar a conquistar essa terra. Ele vai nos ajudar. Ele é poderoso, ele é majestoso. O que ele fez no passado, ele pode fazer no presente, pode fazer no amanhã. Eles vão animar uma certa quantidade de pessoas, mas a maioria das pessoas são desanimadas. Então eles estavam aqui nesse ponto amarelo, aqui no deserto de Parã. E estavam aí praticamente na metade do caminho, faltando aí meio caminho para eles chegarem a Jericó, certo? E conquistar a terra de Canaã. Eles saem do deserto do Sinai e vão aqui para o monte, o deserto de Parã. Então, a consequência do argumento dos 10 espiões é que o povo fica enfurecido, desanimado, com medo, e então eles têm a ideia de levantar um líder e ir embora para o Egito. Perceba que como a mente desse povo era dura. Eles poderiam até se rebelar e dizer: não, nós vamos ficar aqui, vamos morar aqui ou vamos para uma outra terra. Mas eles queriam ir para o Egito ser escravizados novamente. Então Deus fica muito irritado. Moisés tenta interceder pelo povo, ele lembra da promessa de Deus feita a Abraão, certo? E aí Deus, pela sua misericórdia, ele não nesse caso, ele ouve a oração de Moisés e também ele é bem duro. Ele dá aos israelitas aquilo que eles querem. Os israelitas eles não querem ir para a terra prometida. Então é como se Deus estivesse dizendo: vocês não querem ir, vocês não vão. Todo mundo vai morrer no deserto. Então aquela geração ela começa a peregrinar pelo deserto durante 40 anos até que eles morram. Então somente os seus filhos entrariam em Canaã. Para você ver o pecado do povo, a seriedade do pecado. Então, existe mais uma revolta, mais um pecado do povo, que é a revolta de Corá. Corá ele é a descendência de Levi,
certo? Então, o que é que ele faz? Ele lidera um certo grupo de pessoas para promover uma rebelião contra a liderança de Moisés e de Arão. Ali a liderança de Moisés é questionada, a liderança de Arão é questionada. E então, qual é a ideia de Moisés? Separar aqui o grupo, as pessoas que apoiavam Corá, que mais um grupo aqui das pessoas que apoiavam Arão e a liderança de Moisés. E então, nessa separação, Deus trouxe juízo sobre a família de Corá. A terra ela acaba se abrindo, certo? E ali ela engole Corá juntamente com suas famílias e todos os seus bens. Deus então manda separar 12 líderes, um de cada tribo. Ele manda o povo pegar uma vara. A vara que florescesse, essa vara, ela seria, nesse caso, daquele que Deus escolheu para servir ali no tabernáculo como sumo sacerdote. E adivinha de qual é a vara que vai florescer? É a vara de Arão. Então, eles ainda pegaram essa vara e guardaram dentro da Arca da Aliança, ali onde ela ficava ali no Santo dos Santos. O povo novamente reclama. Perceba como esse povo é cabeça dura e como é difícil ser líder. É um privilégio ser chamado para liderar o povo de Deus, mas também é muito difícil ser líder. E perceba a dificuldade da liderança de Moisés. Como esse homem sofreu. O povo reclama novamente por falta de água. Então não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés. Olha só o que eles dizem. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Olha só como que eles denominam o lugar. Lugar terrível. Então Deus diz o seguinte para Moisés: pegue a vara e fale aquela rocha, e ela verterá a água. Pegue a água e fale a rocha. Aí ela vai verter a água. Agora, analisa o pecado de Moisés. Olha o que é que ele diz. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Estava bem irado já. Será que nós teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Olha o verbo teremos na primeira pessoa do plural. Nós teremos. Esse foi o pecado de Moisés. Às vezes a gente pensa que o pecado de Moisés foi a ira e que ele bateu na rocha e Deus não pediu para ele bater, pediu somente para falar e que a rocha representa representa Deus. Mas o texto aqui ele está deixando claro o que é que Moisés está dizendo. Será que teremos nós ou a liderança? Será que dá água para vocês dessa rocha? Será que a gente deve prover? Ou seja, Moisés ele estava se passando por Deus. Ele ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com vara. Qual foi o pecado aqui? Ele colocou-se no lugar de Deus, como aquele que traz água. Não deixou claro que a providência era divina e não dele. Então aí, por causa desse pecado, ele vai trazer sobre si o mesmo destino da geração do deserto. Não entrar na terra prometida. Aí Deus fala para ele, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade diante dos israelitas, olha só aqui, explicação de Deus, vocês não confiaram em mim, confiaram em vocês. Esse foi o pecado. Vocês não conduzirão essa minha comunidade à terra que eu vou dar a vocês. E aí, adivinha só? Mais rebelião. E aí o povo começa a ter fome novamente. E aí o povo vai dizer, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Nós detestamos essa comida
miserável. A comida que Deus provia para aquele povo, eles denominavam essa comida de miserável. A consequência disso é que Deus manda a serpente para matar todo mundo. Aí as serpentes começam a morder as pessoas começam a morrer. Moisés intercede pelas pessoas, e aí Deus manda Moisés confeccionar uma serpente, okay, de bronze. Quem olhasse para aquela serpente, ela seria curada, essa pessoa seria curada. O Senhor Jesus Cristo, em uma conversa com Nicodemos, ele diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também era necessário que o Filho do Homem se levantasse, okay? Já apontando para a sua morte na cruz, e através da sua morte ele traria cura espiritual, cura de salvação para as pessoas. A serpente era adorada para você ver a idolatria dos israelitas. Essa serpente, ela chegou a ser adorada pelos israelitas, mais ou menos aí por 200 anos. Ela só vai ser destruída no reinado de Ezequias, onde ela vai ser queimada, lá em 1 Reis, capítulo 18. E aí eles até colocaram o nome nela, de Neustã. Perceba aí o alto grau de capacidade dos israelitas idolatrarem algo. Então, continuando aqui a nossa aula, nós vamos aqui, eles vão chegar aqui nas planícies de Moabe, certo? Não sei se você lembra do mapa aqui, mas está aqui para você ter uma ideia. Eles saem do deserto de Sinai, vão para o deserto de Parã, que é uma série de rebelião do povo contra Deus e Moisés. E aqui eles saem do deserto de Parã e vão para as planícies de Moabe, onde as tribos já estão quase prontas para conquistar Canaã. E aí, havia um rei aqui chamado Balaque, nas planícies de Moabe, que ele vai contratar um feiticeiro, certo? É o rei de Moabe, ele contrata um feiticeiro porque ele está assustado com o povo de Israel, com a quantidade de pessoas que compõem esse povo. Como Deus o ajudara. Então, ele contrata um feiticeiro com o objetivo que esse feiticeiro venha amaldiçoar Israel. E aí Balaão, ele lembra ali do que Deus falou para Abraão. Como posso amaldiçoar alguém que Deus não amaldiçoou? Deus os abençoou. Não posso mudar isso. Ele reconheceu, não posso amaldiçoar um povo que foi abençoado por Deus. Então perceba que enquanto Israel ela resmunga e murmura nas planícies de Moabe, lá em cima, ok, nas colinas, Deus a protege, Deus a abençoa. Para você ver a misericórdia de Deus sobre o seu povo, sem esse povo merecer. Então, essas histórias que aconteceram no deserto de Parã, elas muitas vezes são utilizadas para trazer ensinamentos através ali das pregações dos profetas, dos escritos dos poetas, das pregações e ensino dos apóstolos. Qual o objetivo deles pegarem tudo o que aconteceu aqui para ensinar para o seu povo? De lembrar o povo que, embora Deus seja fiel às suas promessas, ele permite que o povo enfrente as consequências do seu pecado. Apresentar essa rebelião ao seu povo, certo? E como essa rebelião fez mal e trouxe consequências graves. E aí, a ideia de se fazer um novo censo, esse é o segundo censo. Agora, a geração que saiu do Egito, ela fica para trás, e o livro, a partir agora do capítulo 26 do livro de Número, ele vai se concentrar na nova geração. Então, essa nova geração ela precisava se preparar para conquistar a terra prometida. E aí ela precisava se preparar para guerrear.
Então eles fazem uma série, faz o censo, depois do censo eles começam a fazer uma série de batalhas e eles ganham essas batalhas contra os povos ao seu redor. E algumas tribos já começam a se instalar na Terra Prometida. E aí o livro vai terminar. Como é que o livro termina? O livro termina com as tribos com pé na Terra Prometida, pronta para conquistar essa terra. Só que antes dela conquistar essa terra, ela precisa ser lembrada de algo. Adivinha sobre o que ela precisa ser lembrada? Ela precisa ser lembrada da aliança que eles fizeram com Deus. E aí Moisés ele está pronto agora para pregar a essa tribo sobre a aliança que eles precisavam obedecer, ok? Ser fiel a essa aliança. E aí nós temos o final do livro de Números. E aí a continuação do livro é o livro de Deuteronômio, certo? O livro do Deuteronômio ele aponta para discursos de Moisés, como se Moisés estivesse pregando para o povo, trazendo sermões ao povo e uma segunda lei ao povo, certo? A primeira lei ela foi dada no Monte Sinai, a segunda lei ela vai ser dada nas planícies de Moabe. E aqui a gente tem o livro de Deuteronômio. Com um contexto, o livro começa com Moisés explicando a Torá para a nova geração. Então, o povo ele precisava se relacionar com Deus e ser fiel a Deus. Consequentemente, esse povo seria abençoado. Qual o segredo de tudo isso? O povo estudar a palavra de Deus. Então, o povo precisa da palavra de Deus para ser orientado, para ser iluminado, para ser abençoado. O povo precisa da palavra de Deus para ser instruído à vontade do Senhor e conhecer melhor o Deus que esse povo serve. Então, perceba como é importante estudarmos a palavra de Deus. Tudo começa com o conhecimento do nosso Deus. Nós não podemos servir a Deus sem o conhecer. Nós não podemos o conhecer sem estudar a sua palavra. Eu agradeço a sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, porque você tem se dedicado em estudar a palavra de Deus. Por isso que você está aqui hoje. Então, ali, o livro é uma série de sermões de Moisés, e o objetivo desses sermões é chamar a próxima geração, que vai entrar na Terra Prometida, a uma fidelidade à aliança com o seu Deus. Esse é o objetivo. O objetivo de Moisés com essas suas pregações. Então, Deuteronômio, no centro do livro se concentra uma coleção de leis. Aqui, do capítulo 12 ao capítulo 26, tem uma série de leis. Essas leis são referentes aos termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas são novas, as outras são repetidas, referente às que já tinham sido dadas ali no Monte Sinai. Por isso o nome Deuteronômio, do grego, uma segunda lei. Ok? Então, por isso o nome Deuteronômio. Agora, para você aprender e não esquecer e sentir prazer em ler esse livro. Um livro muito bom, um livro abençoador. Então, no discurso de abertura de Moisés, Moisés vai fazer uma diferença entre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. A rebeldia do povo e a graça de Deus sendo manifestada no deserto. E que Deus trouxe a sua justiça sobre eles, aqueles que pecaram. Mas Deus não abandonou suas promessas. Deus não abandonou os descendentes de Abraão, apesar das suas rebeldias. Então eles são chamados à fidelidade. Mais uma vez eles são chamados à fidelidade. Então Moisés apresenta uma série de sermões mais intensos. E a geração ali, a nova geração do novo censo, ela é chamada para ser mais fiel do que a anterior. E aí ele vai lembrar o povo sobre os 10 mandamentos. E aí é interessante que ele começa com uma expressão chamada de Shema. Okay? O que é que significa Shema? Olha só como é que ele começa. Shema vem do verbo ouvir.
Aí ele diz: ouça Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então aqui o Shema, ele não só traz uma ideia de ouvir, ele está dizendo Shema Israel, ouça Israel, mas não só ouça, obedeça, responda a esse chamado de Deus em obediência. Ele continua, amarás o Senhor teu Deus. E o verbo amar aqui, ele é muito mais forte do que só uma emoção. O verbo amar aqui é uma decisão por conta própria, uma decisão sincera de se dedicar a Deus com toda força, certo? E vai além das vontades, emoções. Ela penetra na mente, na alma, no coração da pessoa. O objetivo aqui desse chamado é fazer de Israel um povo de sacerdote, um reino de sacerdote, uma nação santa, para influenciar o mundo inteiro. Então, Yahvé é único. O povo precisava lembrar disso porque eles iriam entrar em uma terra onde o povo daquela terra adorava vários deuses. Então, Israel precisava adorar somente o único Deus. E adorar esses outros deuses iriam corromper o povo de Israel e corromper o relacionamento deles com o seu Deus. Nós temos aqui o deus Moloque, onde o povo de Canaã costumava oferecer os seus filhos em sacrifício na troca de favores. Como é grave. O livro de Juízes vai mostrar que Israel fracassou no mandamento de Deus de conquistar a terra e eliminar todo mundo dali. E porque Israel fracassou, eles são influenciados pela cultura do povo de Canaã. E o povo que não foi destruído vai trazer problemas para a nação. Então, continuando, nós temos aqui mais a coleção das leis, certo? A adoração de Israel. O povo deveria ter um templo central onde somente Deus poderia ser adorado. Deus deveria ser adorado através dos cuidados de Israel pelos pobres. Então, já perceba aqui que já no final de Deuteronômio, o povo já planeja a construção de um templo. Era um local central, onde o povo deveria sair ali das suas tribos e adorar ele no local central, que mais tarde vai ser em Jerusalém. Ok? Lá no futuro, primeiramente em Siló, depois em Jerusalém. Então, Deus deveria ser adorado através dos cuidados de Israel pelos pobres. O povo deveria ajudar os pobres. 10% ou um décimo, a décima parte da renda do povo deveria ser oferecida por todos os israelitas para o templo. E também tinha outros 10%. Esses 10% eram realizados a cada 3 anos e dado aos pobres. Então, o povo oferecia 10% daquilo que eles ganhavam e de 3 em 3 anos, além desses 10%, eles doavam mais 10% para ajudar os pobres. Então, essa atitude também diferenciava Israel dos povos vizinhos. E aqui nós temos aqui os líderes de Israel, na lei de Moisés, e os presbíteros, sacerdotes e reis, eles estavam debaixo da autoridade da lei da aliança. Isso é muito interessante, porque Deus deixa claro que qualquer autoridade de Israel estava debaixo da lei. Isso é diferente dos outros povos, onde os reis estão acima da lei. Ok? Só que o supremo rei de Israel é o próprio Deus. E ele é quem criou essa lei. Não é um rei qualquer. Então Deus usa profetas como supervisores dos líderes. Então os profetas vêm para confrontar o trabalho dos líderes,
para supervisionar o trabalho dos líderes. Então, eles estão subordinados à lei e aos profetas. Olha como é interessante. Nas nações vizinhas, todos estão subordinados aos reis. Na nação de Deus, os líderes estão subordinados à lei de Deus e aos seus servos profetas. Temos aqui as leis civis, que eram leis referentes à vida pública de Israel, casamento, família e negócio, para promover aí a justiça social, a proteção dos menos favorecidos, como viúvas, órfãos e imigrantes. Então, essas leis civis, elas iam para trazer harmonia no relacionamento de Deus, no relacionamento de Israel com o seu próximo. Qual é a dica que a gente precisa ter aqui para quando for ler essas leis? Então, essas leis, elas são do antigo Israel. A gente tem que ter o cuidado para não comparar essas leis com as leis modernas que apresentam uma cultura diferente. Essas leis, elas tinham o objetivo de diferenciar Israel dos outros povos. Okay? Como, por exemplo, Israel deveria ser diferente da Assíria, do Egito, da Babilônia, dos cananeus. Ok? E também seria para mostrar que o nível de justiça de Israel é muito mais elevado do que a justiça das outras nações. Então, o livro de Deuteronômio ele começa a ser finalizado com o discurso final de Moisés. Ele começa a dizer que o povo precisa amar o seu Deus, que a fidelidade vai trazer bênção divina e que a rebelião vai trazer devastação e exílio. Deus vai expulsar o seu povo daquela terra prometida. Aí Moisés diz: hoje eu coloco diante de vocês toda a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, o bem ou o mal. Portanto, escolham a vida, amando o Senhor e o escutando. E aí Moisés joga um balde de água fria no povo. Ele diz: eu sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que eu ordenei a vocês. Mas ao mesmo tempo ele enche o coração do povo de esperança, dizendo: mais um dia Deus transformará seus corações para que vocês possam amá-lo com todo o coração e alma, para que possam viver. E aí essa promessa ela vai ser mencionada em Jeremias 31 e em Ezequiel 36. E aí que nós temos a morte de Moisés. Ele termina o seu discurso com uma advertência em uma poesia. E aí nós temos aqui também a conclusão da Torá, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Só que a gente aqui percebe que o pecado do povo não foi resolvido com essa Torá. E a pergunta aqui é: quando Deus vai cumprir a sua promessa que ele fez lá em Gênesis 3,15, de enviar o descendente da mulher para derrotar o mal? Como é que Deus vai resgatar o mundo através da família de Abraão? Como a santidade de Deus pode se relacionar com as pessoas rebeldes? Então, como Deus vai transformar o coração do seu povo? Essas perguntas ficam em aberto e elas têm respostas nos próximos livros da Bíblia e nós vamos estudar juntos. Então, essa foi a nossa disciplina chamada de o Pentateuco. Eu espero ter ajudado você na compreensão da temática de cada livro. Eu gostaria que agora você escrevesse o seu nome completo aí nos comentários do vídeo para garantir a tua presença. Que Deus abençoe você, que Ele continue te dando sabedoria para você entender a palavra de Deus e que você possa abençoar outras pessoas através da sua palavra e daquilo que você aprendeu. Nos vemos nas próximas aulas. Deus te abençoe.